sonho sempre vem para quem sonhar. Tudo pode ser, só basta acreditar. Tudo que tiver de ser, será. Tudo que eu quiser, eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja o meu destino aonde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar toda a coragem que puder, que não me falte forças para lutar. Vamos com você, nós somos invencíveis, podes crer. Todos somos um e juntos não existe mal nenhum. Vamos com você, nós somos invencíveis, podes crer. O sonho está no ar, o amor me faz cantar. Esta música, talvez alguns não conheçam, mas pelo menos os que são da minha idade sabem que ela embalou a infância de muita gente, né? E quantas crianças até hoje, já adultas, acreditam que só basta acreditar, correr atrás dos seus sonhos e trabalhar com honestidade e todo sonho vai se realizar. Só que não. Nós sabemos que não é assim. E no entanto, a maioria de nós continua repetindo esses versos. Continua acreditando nesta mentira, nesta falsidade, porque a própria experiência nos revela que mesmo um trabalho feito com afinco e com honestidade não preencherá tudo aquilo que nós concebemos como vida. É possível trabalhar, fazer o melhor, dar o melhor de si e não conseguir realizar seus sonhos, nem alcançar a felicidade. O final feliz parece estar apenas nas novelas. Nós temos estudado o livro de Eclesiastes e nós temos visto que o livro de Eclesiastes fala exatamente sobre isto. Ele é fruto de uma investigação sobre o sentido da vida e da busca por um valor que dê significado a ela, que faça tudo valer a pena. É disso que a música trata. E o pregador, como ele aqui se chama, ele analisa todas as tentativas humanas de encontrar a verdadeira felicidade nesse mundo, só que de maneira independente daquele que o criou. E assim o pregador propõe uma pergunta desde o início. Há algum sentido permanente nesta vida? Ele diz isso, ele pergunta isso no capítulo 1, verso 3. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando, e afinal, qual é a vantagem que a gente leva em tudo isso? Ou seja, o mundo criado e tudo o que há nele pode, em si mesmo, me proporcionar a felicidade plena? Eu posso encontrar neste mundo, nas coisas que fazem parte da vida, um sentido permanente à parte do Criador do mundo? Se não, por quê? Nós já vimos que a resposta basicamente se resume em duas máximas, que ele repete ao longo de todo o livro. A primeira delas está logo no verso 2 do capítulo 1. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Ele ainda diz, não há nenhum proveito do que se faz debaixo do sol, no capítulo 2, verso 11, na parte B. Isto significa, o que significa vaidade de vaidades, tudo é vaidade? Nós já falamos sobre isto. Significa que tudo debaixo do sol, tudo neste mundo, é transitório, ou seja, passageiro, nada dura para sempre. Tudo é nebuloso, nem sempre as coisas que nos acontecem seguem uma lógica. E, portanto, tudo neste mundo, ou nada neste mundo, é capaz de nos proporcionar a verdadeira felicidade. Portanto, o que o pregador se propõe a provar no seu livro, e consegue, é que tudo neste mundo é transitório e finito. Nada permanece para sempre. Nada nos preenche de maneira perfeita e eterna, porque tudo neste mundo passa. E mesmo que nós façamos as coisas com todo o nosso empenho e de maneira sábia, embora haja alguma vantagem sobre a na sabedoria em relação à estutícia,
Nem sempre as coisas que nós planejamos dão certo. Nem sempre os resultados que nós esperamos acontecem. Mesmo quando temos certeza de que nós fizemos tudo direito. Desse modo, a vida, como diz o pregador, debaixo do sol, sempre vai gerar frustração. Sim, teremos alegria. Sim, podemos experimentar algumas conquistas. Mas nós nunca vamos ter a sensação de que essas conquistas vão nos preencher. Porque junto com as conquistas nós teremos frustração. Você nunca vai ficar satisfeito. Nunca vai ficar totalmente satisfeito com a sua vida, com aquilo que lhe acontece, com aquilo que você adquire, com as coisas que você experimenta nesta vida. Não é que tudo vai dar errado, mas é que você vai descobrir que você vive num mundo onde nem sempre 2 mais 2 são 4. E onde aquela plenitude de vida que você busca, você não consegue encontrar no contexto deste mundo. E o pregador já nos mostrou, ele já procurou provar a sua tese, não é? Para provar a sua tese, o pregador faz uma investigação de tudo aquilo em que consiste a vida neste mundo, a partir da observação do mundo criado e da sua própria experiência, mas tendo como fundamento a revelação, que será o seu guia inerrante. Ou seja, ainda que se utilize da observação e da experiência empírica, que é a experiência daquilo que nós podemos tocar, ver, sentir, cheirar, como método, ele usa isto como método, a visão de mundo do pregador é o que chamamos de uma visão teorreferente. A referência dele é o Criador. Ele primeiro analisa a vida sem o Criador, mas ele tem como pano de fundo a existência de um Criador. E é somente desta última perspectiva que ele encontra a resposta para as questões da vida. E é assim que nós já vimos nos capítulos 1 e 2, como que o pregador prova o seu ponto. Ele começou mostrando, como nós já vimos, o fracasso do idealismo. O idealismo é aquele desejo que alguém tem de transformar o mundo em um lugar melhor. Ou pelo menos deixar alguma coisa para aqueles que virão depois. Será que é possível isto? Então, como já se esperasse esta resposta, o pregador aponta para o constante fazer e desfazer na história da humanidade. Versículos 4 até o 10. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Tudo é uma visão cíclica. O homem não consegue mudar o mundo. Os problemas básicos, as questões básicas da vida continuam. E por mais que você deixe algum legado para o mundo, você não muda, em geral, o aspecto do mundo. E depois de mostrar essa eterna mesmice que põe fim a todo idealismo, ele mostra, em segundo lugar, como nós já vimos também, o fracasso final da sabedoria humana. Ele disse que também a sabedoria humana, ela não traz uma resposta final, ela não traz uma plenitude de vida. Ele até conclui que a sabedoria, como nós já vimos, é melhor que a insensatez. Nesta vida, nada pode se comparar à sabedoria, capítulo 2, versos 12 e 13. Mas a sabedoria, ela esbarra em alguns limites. A sabedoria humana, primeiro, ela não dá as respostas às questões essenciais da vida. E ele mostrou também que a sabedoria produz enfado e tristeza. Versículo 18, capítulo 1, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza, porque quanto mais você sabe, os problemas do mundo se tornam mais graves na sua visão, e a sabedoria, enfim, não tem solução também para a morte. Capítulo 2, verso 14, como nós já vimos, ele diz que, no verso 16, pois tanto do sábio como do estulto a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Nós devemos concordar, então, que a sabedoria não está no mesmo nível da loucura nem do bem com o mal. Mas tanto faz se a morte é o fim da linha. Depois, em seguida, em terceiro lugar, o pregador testa se talvez os prazeres da vida, aqueles prazeres aos quais os homens se lançam de maneira irresponsável e impensada, não seria aquilo que traria plena felicidade ao homem. Então, não vale a pena ser sábio, então vamos curtir a vida. E é o que ele tenta no capítulo 2, verso 1 a 11.
e nós não vamos nos deter aqui porque nós já falamos, ele conclui que os prazeres frívolos não nos preenchem. Quanto mais se busca o prazer, menos ele é encontrado. De qualquer forma, a pessoa está buscando algo além do prazer, numa fuga deliberada da racionalidade, como diz Derek Kidner, para chegar a um segredo da vida ao qual a razão talvez tenha bloqueado o caminho. Ele diz, observe, eu quero que você leia só o verso 10 do capítulo 2, para a gente relembrar, nós estamos só relembrando. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a minha recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Mas aí você poderia dizer, é verdade, pastor, esses prazeres aí da vida, esses vícios, não é? A vida desenfreada, ela não pode nos proporcionar a verdadeira vida. Por isso é que eu vivo para o trabalho. O que realmente vai nos dar um significado para a vida é o trabalho. Então o trabalho honesto, não tem aquelas pessoas de pastor, olha, eu não sou de ir para a igreja, eu não sou assim aquele melhor, né, dos crentes. Mas eu acho que Deus tem um cantinho lá para mim no céu, porque eu nunca matei, nunca roubei. A gente coloca sempre isso, né? A gente nem analisa o mandamento. Porque Jesus disse que se você se irá contra o seu irmão, você está matando. Jesus disse que se você olha para uma mulher para cobiçar, você já adulterou. Então, a Bíblia diz que se você mente, você quebra o mandamento, não furtarás. Aliás, um dos sinônimos na língua hebraica para mentira é furtar. A palavra hebraica, uma das palavras hebraicas para mentira é a mesma palavra para furtar. É a mesma palavra que traz aí o 8º mandamento. Não furtarás. Então, meus irmãos, já tem essa falácia, né? Eu nunca matei, não roubei. Mas olha, pastor, eu também não vivo em festa, não. Eu não vivo em festa, não gosto de bebedeira, eu nem bebo, não fumo. Eu não gosto nem de dançar. É a tríade, né, que caracteriza um crente, né? Não bebe, não fuma e não dança, né? Isso me leva me lembra um pastor, né, que estava dando aula para os seus alunos e entrou um cachorro. Ele era irlandês, ele disse assim, meus irmãos, bem-vindo irmão, deixa o irmão entrar. E o pessoal começou a rir, por que vocês estão rindo? Ele é irmão, quer ver? Não bebe, não fuma, nem dança. Então ele é crente. Não é assim que vocês dizem que um crente é? Então a pessoa acha que, não pastor, olha, eu não vivo em festa, eu vivo para o trabalho. E ele trabalha de sol a sol. Ele se esfalfa. Ele se afadiga e ele diz, olha, eu quero deixar um patrimônio e um legado para os meus filhos. Mas a pergunta é, será que o trabalho vai me dar este sentido permanente para a vida? Será que o meu trabalho vai me levar de fato a conquistar aquilo que eu tanto anseio e que eu acho que é nisso que consiste a felicidade? A resposta exatamente de Salomão é não. E exatamente o texto que nós lemos, ele vai mostrar o fracasso do trabalho como caminho para a felicidade. Esse é o nosso tema específico desta noite. O fracasso do trabalho como caminho para a felicidade. E nós vamos também ver alguns versículos no capítulo 4, porque, na verdade, em todo o livro ele vai falando muito do trabalho, né? Tudo que ele fala assim, envolve esforço, então envolve trabalho. A resposta dele é não. E ele vai mostrar o fracasso do trabalho como caminho para a felicidade. Quais são as razões porque o trabalho também é vaidade e correr atrás do vento? Ele aponta pelo menos 3 razões no nosso texto. A primeira razão pela qual o trabalho não pode preencher o desejo de felicidade é porque os seus frutos podem parar em mãos erradas. Quando você trabalha e você adquire bens, patrimônio com isso,
Às vezes a nossa tendência sempre é esta, a gente quer deixar alguma coisa para as gerações futuras. Em geral, para os nossos filhos. E talvez numa visão mais nobre, uma visão à la Steve Jobs, que de fato foi um homem que fez diferença na história, a gente pensa, eu vou deixar com o meu trabalho um legado para quem vem depois de mim. Mas a questão é que o pregador nos mostra, a palavra de Deus nos mostra, que uma das desvantagens do trabalho, uma das frustrações que o trabalho nos traz é que os seus frutos podem parar em mãos erradas. E ele vai mostrar isso do versículo 18 em diante. Observe aí, capítulo 2, 18. Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu o havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estúpido? Quem pode dizer se ele vai utilizar as riquezas sabiamente? Ou ele vai utilizar insensatamente? Quem pode dizer se aquele para quem eu vou deixar a herança do meu trabalho vai ser alguém que vai usar esta riqueza para o bem ou se vai ser para o mal? É isto que ele está dizendo. Veja, ele diz, contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Veja, ele está dizendo até a minha sabedoria. O legado que eu deixo, ele terá ganho, ele terá domínio. Mas isto também é vaidade. E ele diz que esta sensação, esta conclusão o leva a desesperar-se. Verso 20. Então me empenhei, porque o meu coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. E ele admite que há homem cujo trabalho é feito com sabedoria. Sim, há homem que faz o seu trabalho corretamente, honestamente, mas qual é o problema? Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Então tem duas desvantagens aqui. Primeiro, eu deixo aquilo que é o ganho do meu trabalho para alguém que não teve nenhum esforço. E aí existe um provérbio, que agora me veio à mente, mas cuja passagem agora, a referência, me foge à memória, que diz assim, que os bens que facilmente se ganham, cedo se dissipam. Há um outro provérbio na palavra de Deus que diz que a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Não é verdade, meus irmãos, que esta é uma tendência marcante dos pais do século 21? Os pais do século 21, eles dizem, olha, eu trabalhei, eu dei duro na vida, eu não tive infância, porque cedo eu tive que trabalhar, sabe, meu nome é trabalho, e eu quero que os meus filhos tenham outro tipo de vida. Eu não quero que os meus filhos passem pelas mesmas privações que eu passei, que eles tenham a mesma dificuldade que eu tive. Eu quero que eles tenham um mundo melhor, uma vida melhor. E a gente se esquece de duas coisas quando a gente pensa assim. A primeira delas é que a gente se esquece, você se esquece quando você pensa isso, que a pessoa que você é hoje é fruto daquelas dificuldades que você passou e através das quais você aprendeu. E quando você dá tudo para o seu filho de mão beijada e não o ensina a lutar pelas coisas, você o priva do mesmo bem que você teve. Porque talvez o tipo de vida que você teve, as dificuldades que você passou, foram boas para o seu caráter. E hoje a tendência dos pais é dar aos filhos um mar de rosas. Não deixar que o seu filho tenha frustração. E deixar para o seu filho bens que ele nunca se esforçou por ajuntar. E nem sequer ensiná-lo a bênção do trabalho. E além disso, uma outra questão é, você não sabe se o seu filho vai usar aquilo que você deixou para o bem ou para o mal. Se será sábio ou estulto. Ah, pastor, mas eu vou dar uma boa educação para ele. Se você o priva das frustrações da vida, já não é uma boa educação.
E mesmo que você dê uma boa educação, sim, você tem grande chance de que ele seja sábio, mas você sabe que você não pode garantir isto 100%. E Salomão sabia disso. Se você olhar a história do filho de Salomão, eu quero só que, nós não vamos ler, mas eu quero só mencionar para você, lá em 1 Reis, quando Salomão morre, quem assume no seu lugar é Roboão, capítulo 12. E Roboão, seu filho, não tem a mesma sabedoria de Salomão. Quando ele assume o reinado, um homem chamado, um grupo, aliás, chega para ele, liderado por um homem chamado Jeroboão. Jeroboão, filho de Nebate, no capítulo 12 de 1 Reis, ele chega junto com um grupo e propõe a um grupo pedir a Roboão que alivie a carga do trabalho. Porque para construir os palácios, de que Salomão fala em Eclesiastes 2, o próprio templo, ele fez muita gente trabalhar, e trabalhar pesado. E Jeroboão, liderando esse povo, chega para Roboão, e no verso 4 diz, o teu pai fez pesado o nosso jugo, agora, pois alivia a tua dura servidão de teu pai, e seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele diz, olha, vão para casa, e daqui a 3 dias, eu vou dar a resposta para vocês. Ele está dizendo, olha, a gente queria que você aliviasse a carga, o horário de trabalho, porque Salomão pesou muito a mão para fazer todas as obras que ele realizou, e nós estamos cansados, e a gente queria que você diminuísse a carga de trabalho. E aí a gente vai te servir de bom grado. Roboão disse, não, vamos para casa que eu vou ver. E aí ele toma conselho com os homens idosos. Veja aí no verso 6, que estiveram na presença de Salomão, e portanto absorveram a sabedoria de Salomão, os anciãos, e veja, quando este ainda vivia, dizendo, o que aconselhais que se responda a esse povo? Ele disse assim, olha, se hoje te tornares servo deste povo, e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Mas o que Roboão fez? Ele teve um pai sábio, ele teve conselheiros sábios, preste atenção. E ele tinha já toda a riqueza. O reinado de Salomão foi o período em que Israel alcançou o maior espaço territorial de todos os tempos. Nunca mais Israel teve o tanto de território que teve na época de Salomão. Então Roboão tinha tudo. Tudo em suas mãos. E ainda tinha conselheiros sábios. Mas o que ele fez? Verso 8. Porém ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Ele diz, o que aconselhais vós que respondamos a este povo? Não vamos ouvir os velhos, não. Vamos ouvir a nova geração, essa nova força, né? Essa tendência, né, da nossa geração. Ah, isso é coisa passada. Vamos ouvir gente nova, coisa nova. O que é que eles dizem? Os jovens que haviam crescido com ele disseram, assim falarás a este povo, verso 10. Teu pai fez pesado o nosso jugo. A este povo que disse, teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lomos do meu pai. Assim, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vos aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Eles estão dizendo, rapaz, não dá ouvido a esse povo não, não afrouxa não. Aperta a coisa, que você vai ganhar e vai conquistar o poder, vai ter o respeito deles. E Roboão fez isso. O que aconteceu? Israel se dividiu. A partir de agora, Israel passou a ser um reino dividido. Jeroboão, liderando um grupo, passou a dominar a região norte da Palestina, cuja capital é Samaria, que a partir de agora vai se chamar o reino de Israel. E Roboão, da tribo de Judá, juntamente com Benjamim, continuou com sua capital em Jerusalém. E por amor de Davi, e para cumprir as promessas que Deus havia feito a Davi,
de fazer assentar-se no seu trono um rei que teria o seu domínio para sempre, Deus não tirou a lâmpada de Davi, mas o reino foi dividido. E Israel nunca mais foi o mesmo. Então veja, Salomão sabia do que estava falando. Ele praticamente está profetizando, quem sabe se o seu filho, ou quem sabe se aqueles a quem você vai deixar a herança, vão ser sábios ou estultos. Então o trabalho é frustrante, porque os seus frutos podem parar em mãos erradas. E os irmãos conhecem gente que morre. Nós estávamos tratando do inventário dos pais da Hélida. E toda a família tinha que ir para o cartório. E conversando com um advogado, ele falou: rapaz, se você soubesse as coisas que eu pego, eu tenho um caso aí que já tem 20 anos. Já morreu a segunda geração, a geração dos filhos. E a terceira geração está aí, nunca resolveram o problema, porque eles estão brigando pelas terras, eles não conseguem entrar no acordo. Então morreram os pais, morreram os filhos, já estão os netos, estão brigando. São 20 anos. Você não pode garantir que quem vai desfrutar do seu trabalho vai ser sábio ou estúpido. É por isso que empresas vão à falência. É por isso que grandes bancos vão à falência. É por isso que, talvez não, mas pode ser que a Apple um dia venha à falência. Ninguém sabe. Então por isso o trabalho não pode me dar um valor permanente pelo qual vale a pena trabalhar. Mas há uma segunda razão pela qual o trabalho não pode me trazer felicidade. E a razão é esta: a sua sobrecarga nos priva do repouso e nos faz esquecer as alegrias simples da vida. Quando a gente se envolve demais com o trabalho, a sobrecarga gerada pelo trabalho nos faz esquecer, nos priva de repouso e nos faz esquecer das alegrias simples da vida. A pessoa começa a trabalhar porque ela quer ter uma vida boa, uma vida regalada, uma vida confortável, mas não é verdade que ela se vicia tanto em trabalho que ela vai adquirindo os bens e ela nem chega a desfrutar, porque ela quer ganhar mais. Não é assim. O autor aos Eclesiastes mais à frente vai dizer que muita gente desfruta do bem de uma pessoa rica. E a gente às vezes não para pensar isso. Você já parou para perceber que às vezes pessoas pobres, que trabalham para o rico, que moram na casa do rico, desfrutam mais dos bens do rico do que ele? Quantos de vocês já não estiveram numa manhã, num dia de lazer, na casa de alguém que é rico e abastado, e que pela graça de Deus ele deu para você aquela manhã? Isso já aconteceu comigo. E foi com a permissão da pessoa. Então, e talvez a pessoa que é dona, ela não desfruta disso porque ela não tem tempo. Ela tem muito o que fazer, ela precisa cuidar dos seus bens, ela precisa zelar para que eles não desvalorizem, ela precisa investir mais para garantir o seu patrimônio, e ela não vai desfrutar disso tudo. E ela acaba gerando, ela acaba tendo cansaço. Então a sobrecarga do trabalho nos priva do repouso e faz até esquecer as alegrias simples da vida. No capítulo 2, verso 23, é o que o autor diz. Pois, verso 22 em diante, ele diz: pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto, até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Irmãos, acreditem, tem pessoas que têm muitas riquezas, mas às vezes não conseguem dormir. Eu me lembro de um senhor de posses, que chegou para o meu pai e falou isso. Ele falou: olha, eu às vezes não consigo dormir de noite, porque eu fico pensando, o que eu vou fazer com aquilo que eu tenho? Como fazer para não perder? Como fazer para investir melhor? E às vezes eu passo noites a fio pensando nisso. É isso que o autor está dizendo. E no capítulo 3, verso 8, ele diz isso de novo. No capítulo 3... ele diz, no versículo 12 até o 15, ele diz que: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. Mas observe o que ele diz: e também
que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: quando você chega a desfrutar dos resultados do seu trabalho, isto não é por causa do seu trabalho em si, mas é por causa daquele que o criou e que pela sua graça lhe concede a bênção de receber o gozo e o bem do seu trabalho. Mas quando você se preocupa demais em que os seus esforços sejam o instrumento pelo qual você vai conseguir, você vai ser privado do repouso. E não é verdade que certos aborrecimentos que temos no trabalho nos fazem esquecer as alegrias. Quantos aqui já foram promovidos? Ou ganharam um emprego, mas tiveram um dia, aquele dia no seu trabalho, aquele chamado, desculpem, dia de cão. Faz você esquecer a alegria do diploma, faz você esquecer aquele dia em que você foi promovido. Tem alguns até que dizem, eu me arrependo porque eu era feliz e não sabia. E agora que eu fui promovido, eu tenho mais transtorno, mais desgosto, é mais gente disputando o lugar. É por isso que o trabalho, queridos, não pode preencher a nossa vida. Mas há uma terceira razão pela qual o trabalho fracassa como meio de felicidade. É que a motivação mais frequente para o trabalho é a inveja e a ambição. A motivação mais frequente para o trabalho é a inveja e a ambição. Isso está no capítulo 4, verso 4. Então vi que todo o trabalho e toda a destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Essa é a terceira razão. Não é verdade que na maioria das vezes nossa motivação não é fazer um bom trabalho, é fazer um trabalho bem melhor que o do fulano. Olha, o patrão falou, ou o meu superior, meu chefe falou que olha, o seu trabalho foi melhor. Fulano ficou morrendo de inveja. Quando a Bíblia diz que todo trabalho provém da inveja, ele está dizendo que a inveja está na essência da competitividade. Então a inveja não é só quando você está praticando a inveja, e você está possuído de inveja não só quando você não tem algo que o outro tem, mas quando você também tem algo que o outro não tem e se alegra por isso. Isso também é inveja. Só que é assim como, veja, o contrário, o oposto é verdade da mesma maneira. Eu estou seguindo aqui um raciocínio. Inclusive um raciocínio do nosso catecismo sobre os mandamentos. Nosso catecismo diz assim, que onde uma ação é ordenada, a outra é proibida. O seu contrário está sendo proibido. Então quando a Bíblia diz honra teu pai e tua mãe, ele não só está ordenando que eu honre meu pai e minha mãe, mas ele está também proibindo que eu o desonre. Quando a Bíblia diz não matarás, ela não está apenas me proibindo de matar. Nesse mandamento está embutida a ordem de preservar e promover a vida. Então, quando uma proibição está sendo feita, o seu contrário está sendo ordenado. Quando uma ordem está sendo dada, o seu contrário está sendo proibido. Seguindo este raciocínio, quando a palavra de Deus define a inveja como a tristeza que eu tenho por causa daquilo que o outro tem e me falta, o inverso também é verdade. Quando eu me alegro em ter algo que falta no outro, isso também é inveja. Então é isto que ele está dizendo, o trabalho, o empenho que a gente faz, não é porque a gente quer fazer um trabalho bom e melhor, mas na maioria das vezes a gente quer fazer melhor do que o outro. Você não quer só ter um vestido elegante para a festa, você quer ter o vestido. Não é?
Você não quer ser uma noiva linda, você quer ser a noiva. Então, esta motivação é pecaminosa. E sabe o que é que ela gera? Ela gera opressão. É por isso que no verso 1 do capítulo 4 ele diz: vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então, eu concluí que todo trabalho e destreza em obra vem da inveja, dessa competição de querer ser melhor que o outro. E quanto mais eu sou do que o outro, mais eu quero ficar por cima, e isso gera opressão. Então, o trabalho não pode me dar vida plena, porque muitas vezes a sua motivação é pecaminosa. É por causa desse propósito que o pecado, que o trabalho, ele é vaidade e correr atrás do vento. Eu quero concluir, meus irmãos, e eu quero concluir com alguns apontamentos que o pregador nos traz. E veja, até aqui ele se utilizou da observação e da sua experiência. Mas ele não está desapercebido da revelação. Ele até aqui está falando da vida sem considerar o seu Criador. Mas não é que ele não tenha em mente. Nós veremos que nesse próprio texto que lemos, em alguns trechos, ele vai mostrar algumas coisas, algumas verdades em relação ao Criador, por causa das quais este mundo criado não nos é suficiente. Porque o seu objetivo é nos levar a olhar para o nosso Criador. E aí eu queria trazer 3 princípios e depois trazer uma aplicação para nós, nessa conclusão. A primeira delas é que essa fadiga, esse cansaço do trabalho que nos faz esquecer aquelas pequenas alegrias, ele é uma sentença divina sobre a queda do homem e sobre o pecado. Por que o trabalho é frustrante e traz uma fadiga que me leva a esquecer as alegrias? Por causa de uma sentença divina que paira sobre o homem. E esta sentença é muito clara, está no capítulo 3 de Gênesis. Quando o homem, desobedecendo a Deus, caiu, Deus estabeleceu uma sentença para o homem. Eu quero que você abra lá em Gênesis capítulo 3. Você conhece a narrativa? O homem, querendo ser igual a Deus, deu ouvidos à serpente, comeu do fruto do bem e do mal, ele e sua mulher. Deus então estabeleceu uma maldição sobre a terra. Mas eu queria antes disso considerar o seguinte: o trabalho não é ruim em si mesmo. O trabalho, ele é bom. Por que ele é bom? Primeiro porque ele é uma atividade divina. Deus trabalha. A criação é um trabalho de Deus. A providência, aquele ato de Deus pelo qual ele sustenta, governa e dirige todas as coisas, ainda hoje, é um trabalho de Deus. Jesus falou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. A obra que Jesus realizou na cruz é um trabalho. Agora mesmo, quando nós estamos cultuando a Deus, o sumo sacerdote Jesus está trabalhando por nós. Então o trabalho não é ruim em si mesmo. Segundo lugar, ele não só é uma atividade divina, ele é uma ordenança divina. Ele foi estabelecido antes da queda. Quando Deus no capítulo 1 diz, no verso 28, crescei e multiplicai-vos, enchei a terra, dominai, sujeitai todos os animais, todas as coisas deste mundo. E quando no capítulo 2, verso 17, ou melhor, verso 5, a palavra de Deus diz que não havia ainda homem para lavrar o solo. E no verso 15, a palavra de Deus diz que Deus tomou o homem e o colocou no jardim para o cultivar e o guardar. Está dizendo que Deus tinha o trabalho como propósito para o homem. Cultivar aqui, a palavra é trabalhar. Inclusive o trabalho duro do agricultor.
Aliás, é a mesma palavra, aqui em forma verbal, é a mesma palavra para escravo, inclusive. Então era trabalho para cultivar e para guardar. O desenvolvimento da cultura, da civilização, os irmãos da escola dominical aprenderam hoje, com certeza o pastor Mário falou sobre o mandato cultural e seus desdobramentos. Então qual é o problema? É que por causa do pecado, a terra foi amaldiçoada por Deus e foi entregue à vaidade. Ela não pode mais produzir tudo aquilo que ela produzia. E é isso que nós vamos ver no capítulo 3. Veja, no verso 16 mostra que o trabalho da mulher seria um trabalho cheio de dores. Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filho. Essa é a tarefa principal da mulher. Gerar filhos. E é onde vai mais doer. No versículo 17, observe, Deus também fala a mesma coisa para Adão. Visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. A expressão em fadigas é a mesma expressão no hebraico, traduzida no verso 16 por em meio de dores. É a mesma. É a mesma sentença para o homem e para a mulher. Só que para a mulher onde vai doer mais? Naquilo que é a sua tarefa essencial, que é a maternidade. O homem não pode ser mãe. Não é? Não pode engravidar. Mas onde é que vai doer no homem? No seu trabalho. O seu trabalho agora vai gerar uma fadiga. Mas a fadiga vai ser ainda maior porque a terra não vai corresponder ao seu esforço. Diz no verso 18 que ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. O tempo todo o pregador tem essa teologia da criação e da queda na mente. Veja que ele vai falar sobre isto. Inclusive lá no final ele fala do pó que volta ao pó como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Por isso que eu digo que ele seguia por uma teologia da criação. Então, a fadiga é uma sentença divina sobre a queda do homem. E é isto que o pregador vai dizer no capítulo 1, verso 17, por exemplo. Apliquei, observe, no capítulo 1, verso 13. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Ele está apontando exatamente para Gênesis 3,17. Este é um enfadonho trabalho por causa da queda. É por isso que as coisas deste mundo não podem atingir, não podem nos dar a vida em plenitude, porque este mundo está caído. Porque o pecado habita nele. O pecado habita primeiro em nosso coração. O pecado atingiu a terra e as suas obras. E por causa disso, há uma sentença divina. No capítulo 3, verso 10, o autor fala novamente dessa teologia da queda. Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. E no verso 18, disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Eles vão para debaixo da terra, eles tornam ao pó como os animais. Gênesis 3, 17 e 18. É por causa disso que o trabalho não pode nos dar a felicidade. A fadiga é uma sentença divina sobre a queda do homem e sobre o pecado. Mas há uma segunda verdade que eu quero enfatizar ainda. E esta verdade está no capítulo 2, verso 11. Ao mesmo tempo, Deus pôs no coração do homem uma sede eterna que só Deus pode satisfazer. Deus pôs a eternidade no coração do homem. É por isso que nós temos sempre essa sensação de que algo nos falta. Capítulo 2, verso 11, ou 3, verso 11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio
até o fim. É por isso que você nunca consegue ser feliz. E é por isso que um crente muitas vezes é infeliz, porque mesmo tendo Cristo, ele não entendeu ainda. E quando alguém chama as pessoas para virem até Jesus, para conseguirem emprego, carro, cura de doença, solução para o casamento, Cristo está sendo o meio e o fim exatamente são as coisas do mundo caído. Você nunca vai ter o preenchimento, sabe por quê? Porque no seu coração existe uma sensação de que existe algo perfeito. Existe uma saudade de um mundo perfeito. Existe uma saudade de um alguém que você tenta preencher com as coisas deste mundo, com um grande amor, com dinheiro, com prazer, mas que de fato só Deus pode preencher. Porque observe, quando Deus criou os animais, Ele criou cada um segundo a sua espécie, mas quando Ele criou o homem, Ele disse, façamos o homem à nossa imagem. Nós não vamos alcançar o sentido pleno da vida enquanto nós não entendermos que fomos criados para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E aí vem uma terceira verdade que o pregador nos mostra do ponto de vista da revelação. É que todo bom resultado do trabalho, no final das contas, não é fruto do esforço humano, porque a terra está amaldiçoada, mas é uma dádiva divina. É possível desfrutar do prazer do trabalho? Sim, não de maneira permanente, não de maneira plena, perfeita, mas é possível ter alegria. Mas quando isso acontece, é porque Deus me deu isso, pela graça. Isso está no capítulo 2, versos 24 a 26. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua vida, a alma, goze o bem do seu trabalho. Aqui há alguns têm uma interpretação e uma tradução diferente. Essa palavra melhor não está no texto original. Então aqui seria, nada há no homem que o faça gozar, comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Não existe nenhum mérito no homem. Mas ele diz, no entanto vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer, quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. Ele não está dizendo que quem agrada a Deus vai ser rico e quem não agrada vai ser pobre. Ele está dizendo que quem teme a Deus e tem com ele um relacionamento pessoal vai desfrutar melhor, porque vai entender as dádivas, as bênçãos, os resultados do trabalho como dádiva de Deus. Ele fala isso de novo no capítulo 3, versos 12 a 14. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem do seu trabalho. É dom de Deus. Mesmo o ímpio desfruta desse dom. Porque a graça de Deus, ela faz vir sol sobre bons e maus e chuva sobre justos e injustos. E se você acha que foi o seu esforço, você está enganado. Todo bom resultado do trabalho não é fruto do esforço humano, mas de uma dádiva divina. Será que haverá algum trabalho, alguma coisa pela qual vale a pena lutar e que vale buscar? E eu quero então concluir dizendo que sim. E nós já encontramos o caminho já a partir de Eclesiastes. Ele está dizendo que o que preenche a minha vida, que o que vai dar sentido permanente à minha vida, é a comunhão com Deus. É o meu Criador. Tudo o mais, quando se torna meio de alegria, é tão somente instrumento. Então não há problema em desfrutar das coisas desta vida. Mas quando eu as desfruto, eu preciso lembrar que elas são um dom de Deus. E que elas não têm um valor permanente em si mesmas. Eu quero então concluir, ou aplicar, lendo com vocês o capítulo 6 de João. Porque este capítulo
é muito interessante. Neste capítulo, nós vemos uma multidão correndo atrás de Jesus. A multidão estava interessada em Jesus. Ele havia multiplicado os pães no capítulo 6, verso 1, até ao versículo 15. E ao ponto de que eles queriam arrebatar Jesus para fazê-lo rei. Eles se satisfizeram com os pães. E então Jesus, no verso 22, no dia seguinte, ele vai para um outro lado do mar, pega um pequeno barco, e outros barquinhos chegam perto do lugar onde eles comeram pão. E veja no verso 24 que a multidão viu que Jesus não estava com seus discípulos, que tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E o encontraram do outro lado do mar. E disseram: mestre, quando chegaste até aqui? Observe, a multidão perseguia Jesus. A multidão queria estar com Jesus. A multidão queria ver Jesus. Mas a sua motivação não era Jesus. Eram as coisas que ele podia dar. Logo, eles estavam buscando o que a maioria dos homens buscam: felicidade nas coisas deste mundo. E Jesus era um bom instrumento para isso, porque ele fazia milagres, fazia multiplicar pães. E hoje muita gente entra à igreja atrás de bênçãos e não de Jesus. Olha só o que Jesus diz. Eles disseram: mestre, quando chegaste até aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Agora olha o que ele fala sobre trabalho. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Há um trabalho pelo qual vale a pena você realizar. Mas não é o trabalho pela comida que perece. Agora observe, eles estão atrás de um milagre. Mas estar atrás do milagre não é trabalhar pela comida que não perece. Veja a sutileza do coração humano. Jesus está denunciando aqueles que o procuram para receber o milagre, que eles estão trabalhando por uma comida que perecem. Eles não entenderam quem é ele, eles não viram um sinal, eles não entenderam que ele é que vai dessedentar, que vai saciar a alma deles. E é isso que ele está dizendo. E eles dizem, eles respondem: que faremos para realizar as obras de Deus? Verso 28. Qual é o trabalho? O que nós vamos fazer para realizar esse trabalho? Qual é a resposta de Jesus? A obra de Deus é esta: que creiais naquele que por ele foi enviado. Que vocês parem de confiar nas suas próprias forças, que vocês parem de procurar plenitude de vida neste mundo, e que vocês entendam que eu fui enviado pelo Pai, e que em mim e só em mim vocês vão ter a satisfação plena da sua vida. É nesse contexto que ele vai dizer mais à frente: eu sou o pão da vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem se alimenta de mim, por mim viverá. E o pão que eu tenho para dar é o meu sangue e a minha carne. Jesus está dizendo aqui que mesmo quando eu busco o sobrenatural, pode ser que eu esteja trabalhando pela comida que perece. Porque eu estou desejando coisas deste mundo. Eu posso desfrutar das coisas deste mundo como dádiva de Deus. Mas eu preciso entender que somente Cristo, só Ele, pode preencher a minha vida. E é por isso que Paulo, e eu termino com isto, ele nos diz em Filipenses capítulo 3, Paulo encontrou esse Jesus. Em Filipenses capítulo 1, melhor dizendo, ele só não sabia se ia viver ou morrer. Ele diz no verso 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso em Filipenses 1, 21. Mas no capítulo 3, no verso 7, Paulo diz: mas o que era para mim lucro, observe, está falando de resultado de trabalho, né? Lucro, perda, a linguagem toda aqui é financeira. O que era para mim lucro, considerei
perda por causa de Cristo. Sim, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero lixo, refúgio e esterco para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Parar de confiar nos meus esforços e confiar em Cristo, estar contente em Cristo. Entender que se eu estou em Cristo, eu tenho tudo o que eu preciso. Que o Senhor Deus nos leve a entender a suficiência de Cristo para a nossa vida e a finitude, o caráter efêmero, passageiro, transitório das coisas deste mundo. E que nós possamos buscar a Cristo em primeiro lugar na nossa vida e achar nele o perfeito contentamento.